fortalecidos em Deus todos os dias. E como é difícil, não é? Porque normalmente, eu e você, comumente com os nossos amigos, digamos assim, numa roda de amigos que você frequenta, que você tem já de faculdade, de trabalho ou de igreja, quando você tem algo bom para contar, quando você tem algo abençoado acontecendo na sua vida, você quer contar para todo mundo, né? Você quer, você se alegra, você fala mais de Deus. Ah, porque Deus fez isso comigo. Ah, porque você quer contar o testemunho, que é bênção também, é bom para as nossas vidas. E você quer compartilhar com todo mundo, e você quer dizer que Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu um emprego, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E com alegria, e com exultação, e com ânimo. Mas será que no momento que você passa por uma situação difícil, você tem o mesmo ânimo? Certamente você quer contar para as pessoas também. Tem crente que fala, né? A gente quer falar. Ai, porque eu estou passando por uma situação, mas Deus vai me dar vitória. Mas tem outras pessoas que nem falam isso, que nem acreditam nisso. Ah, mas está dando tudo errado. Cadê a vitória? As coisas vão parecer que eu estou num círculo astral que não está me favorecendo. Eu vou consultar os astros, gente. Não vai, será possível? Aí vou para a revista para ver o que os astros ali estão dizendo, né? O signo está dizendo que essa semana eu vou enfrentar um inferno astral e que eu tenho que confiar na glória de Deus. Tipo assim. E você vai. Eu quero dizer que Deus ele não tem inferno astral para você viver, não, viu? E você não deve receber isso na sua vida. Muito pelo contrário. As tribulações elas vêm, as situações elas vêm porque a palavra de Deus diz que o mundo já no maligno. Que no mundo você e eu vamos ter aflições. Mas diz o que depois? Tem o quê? Bom ânimo. Vai acabar de ministrar. Tem bom ânimo. Bom ânimo não é ficar chorando pelos cantos. Bom ânimo não é ficar contando derrota e blasfemando de Deus e murmurando. Bom ânimo não é se entregar à depressão, à tristeza. Bom ânimo não é acreditar no horóscopo qualquer ou qualquer coisa, qualquer palavra que venha de outra pessoa que não de Deus para a sua vida. Bom ânimo não é se desesperar nas circunstâncias quando você sabe que Deus, que é todo poderoso, tem o melhor para mim e para a sua vida, apesar das circunstâncias, sim. Apesar das circunstâncias. Esse vídeo que nós vimos agora, ele fala que tem momentos, tem situações que é difícil crer em si, que é difícil orar. Tem pessoas que têm vergonha, sabia de dizer isso? De reconhecer isso, porque deixa eu fazer um negócio que vocês vão ver que eu não sou crente. Olha para mim, faz assim, né, mulher? Faz assim. Tu não confia no teu Deus, não. E aí, tu não ora, tu não pede a Deus as respostas, tem hora que está falando isso. Mas tem horas sim, dessas em nossa vida. Tem horas que é difícil orar, tem horas que é difícil você dobrar os seus joelhos na presença do Senhor. Você já passou fome? Talvez não. Talvez você nunca tenha lidado com isso dentro da sua casa. De você olhar para a despensa da sua cozinha, da sua casa, ou que nem tem despensa da sua casa, não sei, do seu armário, da sua geladeira, do seu fogão, e você não vê nada para comer. Ou então alguém chegar para você, sua mãe, seu pai, ou quem você mora, e dizer, olha, só tem isso. Se quiser, está aqui. Não quiser, tem outra coisa não. E você olhar assim para a pessoa, e você adorar a Deus. Você comer aquela comida que só tem aquela, ou você não comer comida nenhuma, mas você adorar a Deus e agradecer a Deus pela situação. Você já passou por isso? Porque eu nunca passei por isso. Graças a Deus. Mas as pessoas que passam por isso e dão glória a Deus, sabe o que a palavra diz? Que elas está sendo produzido para elas peso de glória. Peso de glória.
Eu frequentei, no momento da minha adolescência, na igreja, programas de evangelismo que a gente ia pelos interiores. E como eu trabalho com odontologia, a gente fazia muita aplicação de flúor em comunidades, em crianças, fazia aquele primeiro exame, né? E era uma situação precária, porque as crianças realmente, de baixa renda, que moravam, né, em interiores, assim, realmente afastados da cidade, não tinham nenhum acompanhamento odontológico. E era aquela situação que você olhava assim, você dizia, Jesus amado. Crianças de 6, 7 anos que estão passando por um processo já de droga de dente, com os dentes miseravelmente acabados, com dores terríveis, e chegavam assim com a mãozinha já não deixavam a gente ver, dizia, não, filha, está doente, nem conseguiam abrir a boca com abscesso, coisas horríveis. E numa determinada situação eu precisei ir na casa de um deles, né, que ficava lá no povoado mesmo, porque a criança estava com uma situação grave, né, de um determinado abscesso que tinha crescido, né, que tinha se tornado uma coisa pior, uma infecção, né, bem pior na boca da criança. E na hora, a dentista que estava comigo lá, ela me chamou para fazer para ajudar a fazer esse acompanhamento, porque a criança não queria vir, né, de jeito nenhum, fez um escândalo, e a gente buscava fazer de alguma forma, de alguma maneira lúdica, né, para que a criança pudesse ir deixando e abrir a boquinha para a gente ver, isso assim. Quando eu entrei naquela casa, quando eu vi aquela realidade, porque eu nunca tinha ido num local como aquele, eu nunca tinha frequentado casas de taipa, né, aquela estrutura mesmo de taipa. Eu vi o quê? Nas representações que a gente tem de Nordeste, naqueles filminhos, né, nos livros, numa coisa que você vê na televisão, mas ir lá entrar, eu nunca tinha entrado. Nunca. Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi assim na parede era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei: Jesus amado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como assim nada me faltará? Eu pensei na hora, né? A casa era 2 quadradinhos assim. E a senhora toda feliz, acolhendo a gente, chega, minha primeira filha está no quarto, e não sei o que, e a gente entrou, e eu entrando e olhando, sabe aquele choque? De realidade, para a minha vida, porque às vezes a gente é tão acomodado na nossa realidade, que ao se deparar com uma situação dessa tão normal, tão natural que deveria ser, a gente se vê num choque de realidade, né? Que nem era para ser. Mas infelizmente aconteceu comigo. Estou falando de uma realidade que aconteceu em minha vida. Pode ser que o que aconteceu com você, ou que já tenha acontecido com você, e que não aconteça. Mas o que eu quero lhe dizer é que, ao entrar nessa casa, eu vi isso, fiquei muito chocada pela situação em si, da casa. E o que me bateu assim depois, eu fiz o exame, o atendimento com a dentista, com o menino, fiz que era realmente uma infecção, era uma situação que poderia se agravar, né? E vimos uma forma dele ser atendido em outro local, ser assistido e tudo. E quando eu já estava indo embora, ela parou e disse: não vai embora agora não, chega, eu vou dar uma coisinha para você. Sempre vou sair daqui sem lanchinho, sem uma coisinha não. E eu olhei assim para a doutora, né? A doutora olhou para mim e eu disse: como assim? Que eu não vi, não tinha um fogãozinho assim, 2 bocas, uma mesinha, e não tinha nada. E eu pensei: o que essa mulher vai nos oferecer? Não tem nada. E você fica constrangido, porque você não quer dar aquele trabalho, né? Aquela coisa toda. E essa mulher foi, pegou sabe essas caixinhas de biscoito, enfeitadinhas que a gente compra nas Americanas? Talvez era bem alta para cima. E ela veio com aquela caixinha, abriu, me deu um biscoito para a doutora. E naquela caixinha ali não tinha, praticamente não tinha mais muitos biscoitos, né? E ela me deu aquilo ali com tanta satisfação, com tanto amor.
rosto, em uma delicadeza. Ela não reclamou. Ela não ficou dizendo que aqui não tem médico, porque aqui os meninos é tudo assim, olha a minha situação, minha filha, olha aqui dentro da minha casa como é, eu não tenho nada, olha, não sei o que, ela não disse nada disso. E no final ela disse, o Senhor vá com vocês e abençoe vocês, sobre a vida de vocês. Que o Senhor acompanhe vocês, muito obrigada. Foi o Senhor que mandou vocês aqui. E eu fiquei impactada com aquela situação. Porque por muito menos você e eu abrimos a nossa boca e somos ingratos com Deus. Com a realidade de vida que nós temos, com as coisas que nós possuímos. Ai, porque eu não posso comprar essa coisa, eu não acredito não, meu cartão tá. O cartão estourou, eu não vou comprar aquela sandália. Deus! Poxa, Jesus me ajuda, eu vim para a campanha de oração lá terça-feira orar para Deus abençoar você comprar uma sandália, minha amada. Vai orar. A gente fala isso assim brincando, mas a gente sabe que tem um fundo de verdade. Não necessariamente na sua vida pode ser uma sandália, mas quer seja o que seja, meu amado, dê glória a Deus pela sua vida, pelo que você tem, pelo que você é. Acabe com isso. Acabe com essa ingratidão antes que você passe por uma situação e que você tenha que reconhecer de uma maneira mais dolorosa, talvez. Porque Deus fala conosco todo o tempo. E muitas vezes nós estamos questionando Deus. Ai, mas será que Deus existe mesmo? Né? Em situações que a gente fala. Ai, mas será que Deus me ama mesmo? Eu sei quem eu sou. Ai, mas será que Deus? Ai, mas será que é aquela igreja? Ai, mas será que não sei o quê? Ai, mas será? Dúvidas, pensamentos, sentimentos. Muitas vezes uma questão com um irmão. Por isso que antes de eu começar essa administração, eu disse, eu não sei necessariamente o que tem aí no seu coração com relação a mim. Porque para ouvir a palavra de Deus, você tem que abstrair quem está aqui. Você tem que receber o que é de Deus para a sua vida. Apenas isso. Porque se você for olhar para Maria, e tudo que eu falar hoje aqui para você, você for contestar um nível errar com você, que eu te magoar, que eu te ferir, que eu ofender, porque nós somos falhos. Você não vai estar ouvindo a palavra de Deus, você vai estar ouvindo o que Maria disse. Mas se você olhar para o Senhor, essa palavra ela vai reverberar na sua vida, e não importa o que eu seja, o que eu faça, o que eu deixe de fazer. A palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela floresce, cresce e permanece no coração daqueles que adoram a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Aleluia. Eu ilustrei, eu nem estava pensando nessa história, em contar essa história para você, mas o Senhor sabe todas as coisas. Filipenses, capítulo 4. E eu vou ler com você a partir do versículo 10. Aqui nessa tradução da linguagem de hoje diz assim, o título, agradecimento de Paulo. Paulo está em Filipos, na sua jornada, e ele fala para aquela igreja, e aqui ele está agradecendo os cuidados que ele teve naquele lugar. Aqui ele está agradecendo a estada que ele teve naquele lugar, e ele diz assim, todos acharam, amém? Ele diz assim, versículo 10, capítulo 4. Diz, na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso porque me
satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras versões diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não são umas coisas, são todas. Veja que ele está dizendo aqui algo muito profundo nessa caminhada dele. Ele que viajava muito, ele que era embaixador do Evangelho do Senhor, que passou por muitas situações da vida dele, pregando. Ele diz aqui que ele sabia o que era estar bem alimentado, mas ele sabia também o que era não ter o que comer. Ele sabia de situações boas e de situações difíceis. Ele acredita que aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Em qualquer circunstância, porque ele tinha Deus. Ele foi preso, ele foi perseguido, foi açoitado, foi humilhado, foi perseguido de novo. E ele deixou Deus. Certamente ele era apontado pelas pessoas quando ele chegava em determinado lugar. Olha ali, crente, vamos pegar ele agora. Olha ali quem está chegando, deixa quem está chegando ali, olha. Vixe, aquela, olha como é que ela se veste, olha como é que ela anda. A gente já é um pouquinho. Para a gente ficar triste com Deus. Olha como é que ele fala. Ele fica parece doido. Pega doido, eita, pega doido, olha, falando de Deus. E ele desistiu de adorar a Deus. Ele desistiu, tem na sua Bíblia, ele diz, Paulo, um belo dia, Paulo acordou, e eu vou desistir, eu não quero mais. Na minha não tem não. Que, aí ele ainda compara que quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Meu amado, isso é muito profundo, viu? A pessoa tem um negócio desse, é muito profundo. Porque eu digo a você que nos dias de hoje, eu mesma, para dizer uma coisa dessa diante do meu Deus, primeiro eu peço misericórdia a Ele, sobre a minha vida. Jesus chega assim e me cobre com a sua misericórdia do que eu vou dizer. Aí eu digo, porque também se você estiver batendo no seu peito, é um perigo. Aquele que está de pé, cuidado. Não é vanglória. Não é vanglória. É a força que Cristo nos dá. Fortalecidos em Deus é o segundo dessa mensagem. Fortalecidos em Deus, porque é Ele que nos dá a condição hoje para suportar o que nós suportamos, e pela misericórdia dele, pela graça, porque hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje o véu foi rasgado, você conversa diretamente com Ele, você conta diretamente os seus problemas a Ele, você se achega a Ele. Não precisa mais chegar com um boi, com um cordeiro. O sangue já foi derramado por mim e por você. O preço já foi pago. E às vezes as pessoas dizem, ai, porque é tão difícil servir a Deus, a gente tem que pagar o preço. O sangue de Cristo tem poder. Eu não pago preço nenhum, meu amado. O preço já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo, Salvador e Consumador da fé. Acaba com a história de dizer que devia Deus é pagar o preço. Não! Deixa esse evangeliquez de lado, viu? Estude, preste atenção. Não é pagar preço, não, sabe o que é? É privilégio. Privilégio. Servir a Deus é privilégio. A Bíblia diz isso. A palavra nos garante isso. Aleluia. Não tome essa palavra para a sua vida. E aí a gente tem alguns exemplos de pessoas que foram fortalecidas pela fé, além de Paulo. Eu quero citar alguns que eu lembro. Daniel foi lançado à cova dos leões.
do desespero de momento, eu vi uma vinhetazinha, uma vez um filmezinho dessa parte, porque a gente fica imaginando como foi, né? E eu lembro que eu vi uma partezinha que passou esses dias, acho que na Record, se eu não me engano. Exatamente no momento em que ele é jogado dentro da cova dos leões. E aquele desespero, aqueles leões famintos, passeando e olhando para ele. Mas a palavra diz que ele não foi tocado. Ele não foi tocado. Mas ele enfrentou a situação e outras. Ele foi submetido. Agora imagine se Daniel, naquele momento, ele não tivesse sido fortalecido pelo Senhor. Se ele caísse na própria humanidade dele, no pavor, porque a gente é humano, a gente tem pavor na situação dessa, eu me apavoraria, você não? Nós cremos em Deus sim, nós cremos que Deus pode todas as coisas, mas na vera, na hora ali, você passando por isso, você não ia ter pavor mesmo, por um acaso? Porque eu iria. Mas aí é que está. Naquele momento de fraqueza, naquele momento de dificuldade, tormenta, de pavor, o Senhor vem e nos fortalece. Ele diz, não tema, eu estou contigo, os leões não vão te tocar, tu não será atingido. Agora permanece em mim. Não desiste não. Ele podia ter ficado louco lá correndo dos leões, e os leões vendo aquele negócio correndo e indo para cima, não podia. Mas ele permaneceu no Senhor, ele se apavorou, mas ele orou a Deus. A mulher do fluxo de sangue, doente. Você sabe que é uma pessoa que fica durante anos e anos, intermitentemente menstruada. Eu sei que alguns de vocês não passam por isso, mas nós, mulheres, quando estamos nesse período, nós ficamos fragilizados. Algumas pessoas até dizem assim, né? Alguns homens querem questionar as nossas cólicas, questionar porque a gente fica mais arisca, né? Querem, né? Quase matar, mas a gente não pode matar, porque a Bíblia não pode matar. Mas a gente tem uma vontade de ficar ali, na esquina, né? A gente fica de um jeito, mas a gente se fragiliza também, o nosso corpo se fragiliza. Porque são dias que você está perdendo ali o sangue. Tem mulheres que ficam fracas, que ficam anêmicas. Eu mesma, quando eu estou no meu período menstrual, eu tenho a minha queda de pressão brusca, eu fico muito pálida, eu já desmaiei algumas vezes. Então já tem muito. Imagina aquela mulher, não sei quantos anos assim. Alguns estudos dizem que ela cheirava mal, porque naquela época também não existia esse absorvente que a gente tem hoje, né? Certamente, o negócio era mais difícil. E a palavra diz que essa mulher, ela não desistiu. Numa multidão, imaginei, uma multidão da mesma mulher, certamente frágil, não sei se ela tinha dores, mas digamos que ela tivesse dores pela sua situação, mas ela não desistiu. Ela enfrentou a multidão porque ela queria tocar, porque ela acreditava naquilo. E ela foi fortalecida pelo Senhor para enfrentar aquela multidão de homens. Homens, ali naquela multidão deveria ter outras mulheres, mas de pessoas que cada um que queria chegar perto de Jesus. Você imagina uma multidão, você já teve por acaso não foi já em alguma multidão? Você já deve ter participado de alguma multidão. E na multidão, por exemplo, quando a gente vai para um evento evangélico, para um show evangélico, né? Porque a gente vai para shows evangélicos, amém? E a gente vai para o show evangélico e a gente quer ficar mais frente, mas lá na frente, cada um que quer ir para frente, e não fica aquele empurra. E o que é mais forte, logicamente consegue chegar mais perto. O que é mais fraco, como eu só levo uma cotovelada e vou parar lá na esquina. Às vezes você ainda me bota aqui, né? Mas é para os fortes. E essa mulher fragilizada, desse jeito, como será que ela conseguiu enfrentar essas pessoas e passar por um caminho e ir frente? Ela precisava de uma ajuda para conseguir isso. E ela foi, eu creio que ela foi fortalecida no Senhor para enfrentar aquela situação. E tantos outros, a palavra relata de homens e mulheres que foram Enoque andou com Deus. Enoque passou por humilhações, por situações.
Aliás, Estevão. Mas Enoque, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele enfrentou a palavra de homens perversos, homens maus, iam contra a vida dele. E ele foi fortalecido do Senhor para perseverar com Deus, para andar com Deus. E a Bíblia cita exemplos de homens, mulheres que foram fortalecidos em Deus. E eu vou citar outros nomes de homens e mulheres que são fortalecidos e foram fortalecidos por Deus. Marília de Natal, da comunidade cristã Nova Esperança, fortalecida por Deus. Suzana, da comunidade cristã Nova Esperança, fortalecida por Deus. Luana, da comunidade cristã Nova Esperança de Natal, fortalecida por Deus. Pastor Justino, de São Paulo, comunidade cristã Nova Esperança, fortalecido por Deus. Missionários que estão agora, nesse momento, em muitos lugares do mundo, no Oriente, no Ocidente, sendo torturados, mortos, presos, eles estão sendo fortalecidos por Deus. Todos eles fortalecidos por Deus. Abra sua Bíblia mais uma vez, irmãos. Em nome de Jesus, em Romanos. Aleluia, Jesus. Capítulo 8. Oh Deus. Seja Jesus. Eu não vou me estender muito, amados. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Porque eu sei, meu amado, que você poderia estar em qualquer outro lugar hoje. Hoje é feriado, hoje é quinta-feira. Eu sei que não necessariamente você veio aqui porque você não tinha também um lugar para ir. Eu sei que você está aqui hoje, principalmente pela permissão de Deus para a tua vida. Porque eu sei, mais do que eu posso saber de você, eu sei de mim. Eu me conheço, mais do que eu possa conhecer a você. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. E eu sei o que Ele ainda... Aliás, eu posso até não saber, mas eu imagino. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela me garante coisas. Todas as coisas que ela me garante, eu creio. Eu acredito, eu espero. E a palavra de Deus diz que Deus tem coisas melhores para nós. Que Deus prepara coisas que nós ainda nem com a nossa mente humana, que jamais o coração do homem imaginou, sonhou, pensou, aquilo que Deus tem preparado para nós. Que nós vamos viver no céu, mas que nós também podemos viver e vamos aqui na terra. Então às vezes a gente fica esperando também, você deve esperar, as coisas celestiais de Deus, mas lembre que Deus também tem coisas para te dar aqui na terra, espirituais e também, por que não, carnais, de vida, de caráter formado, moldado pelo Senhor, de vida transformada e mudada pelo Senhor, de atitudes que você tinha antes que você não tem mais, de vícios, o Senhor quer te libertar de vícios. Quando a gente fala de vícios, a gente acha que vícios é só beber e fumar e se drogar. Mas existem muitos outros vícios. Você sabia que mentir é um vício? Você sabia que tem pessoas que mentem viciosamente? Você sabia que prostituição é um vício? Tem pessoas que se prostituem e não conseguem parar porque elas são viciadas nisso. E o Senhor quer tratar com essas pessoas. O Senhor quer libertar essas pessoas. Porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não quer que a gente viva o tempo todo escravizado pelo pecado. Porque nós somos livres. O Senhor ele já nos libertou. E eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. É um pouco extenso, eu quero ler com você, mas
com essa leitura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. 19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. 20. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Você sabe qual foi o primeiro presente que você recebeu de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas acreditam, eu acreditei por um tempo, eu venho de igreja tradicional, Assembleia de Deus, e as pessoas acreditam que o batismo com o Espírito Santo era um sinal de que você, agora você é gente. Você é batizado com o Espírito Santo, agora você é cristão. Só que o batismo com o Espírito Santo acontece na minha e na sua vida na hora que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você é batizado com o Espírito Santo. Revestimento de poder e dom de línguas é outra coisa. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Falar em línguas é um dom, é um revestimento de poder. Agora, batizado com o Espírito Santo de Deus, quando você diz, eu, fulano de tal, aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador na frente da sua igreja, ou dessa, ali você estava sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, primeiro presente da sua vida com Deus foi o Espírito Santo em nós. Aleluia. Continuando. Como primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Olha só, quem é que fica esperando? Uma coisa que estou esperando, hoje eu estava esperando a Luana e Mariana irem me buscar na minha casa. Elas ainda não tinham chegado, não estavam esperando. Quando elas chegaram para me buscar, eu estava esperando ainda, que eu vi elas chegando. Então, muitas vezes a gente já está ali com a bênção de Deus nas mãos. Muitas vezes a gente já está ali com a resposta de Deus nas nossas mãos. Mas nós agimos como uma pessoa que está esperando. Não simplesmente veja, enxergue. Lembra a palavra que a pastora trouxe? Enxergue as coisas que Deus tem para a sua vida e que está fazendo na sua vida. Porque senão você vai estar agindo realmente como uma pessoa que ainda está esperando. E o negócio aqui já, o banquete, a mesa preparada para mim e para você. E você agindo como um cego. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Porém, sim, já dei essa parte. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. É Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o
das nossas vidas? Porque nós não sabemos orar. Porque quando nós oramos e pedimos muitas vezes até para ser fortalecidos em Deus, nós pedimos pelas coisas erradas, nós pedimos pelos propósitos errados. E aí quando as coisas não acontecem do jeito que você e eu queríamos, a gente se frustra com Deus. Deus não frustra ninguém. Viu? Eu quero dizer uma coisa hoje. Deus. Tá? Deus? Ele não frustra ninguém. Ninguém. Se eu e você nos frustramos com o resultado das nossas escolhas, dos nossos atos, consequência. Porque nós vivemos a vida aqui à nossa maneira, pelos nossos próprios meios, aos nossos próprios custos. Porque não sabemos esperar em Deus, porque não sabemos confiar em Deus. Mas glória a Deus que a misericórdia e a graça de Deus nos alcança. Glória a Deus. Continuando, meus amados. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Aleluia. Nós vamos gozar dessa glória com Deus. Continuando mais um pouco, eu quero ler com você apenas até o 39, amém? 31, diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Uma pergunta, isso é para você refletir. Será que se Deus deu o seu próprio Filho amado, seu amado, seu querido, deu uma cruz para morrer do jeito que morreu, por mim e por você, será que Ele não pode dar todas as coisas a mim e a você? Será que Ele não pode me proporcionar e lhe proporcionar coisas grandes na nossa vida? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode glorificar o Senhor. Deus está glorificando para você. Para o Deus das nossas vidas. Em um tempo de dificuldade, em um tempo de aflição que nós vivemos aqui, Deus está garantindo. Eu quero, amado, pedir que você leia em casa de novo esses versículos. Romanos capítulo 8, aqui no versículo 18 até o versículo 31, leia. Leia em mais de uma versão se você puder. Mas leia sempre que você puder. Se você estiver passando por uma situação difícil, se você estiver passando por algo que venha questionar a sua fé em Deus, que venha colocar em xeque seus pensamentos, leia isso aqui. E leia de novo, e leia depois, e leia de novo, e leia novamente. Porque não há nada que possa separar você, nem você mesmo, nem você, com a sua
suas dúvidas, com seus questionamentos, com suas ideologias, quero uma pra viver, né? Aquela coisa. Nada disso vai poder me separar do amor de Deus. É Maria que está falando isso para você? Não é não. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Mas o Senhor tem todas as coisas para as nossas vidas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos entregar essa palavra de hoje nas mãos